Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar com os irmãos nesse dia para poder estudar a palavra do Senhor, para poder estudar sobre um tema tão importante que é o tema da justificação. E é interessante perceber que para entender esse tema, nós precisamos nos voltar para uma narrativa anterior à narrativa de Cristo e à narrativa do Novo Testamento. Nós precisamos nos voltar para o início da história, onde nós vemos um Deus que cria o homem e mulher, e os cria à imagem e semelhança dele mesmo, e dar a esse homem ordens, incluindo uma ordem especial de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que nós podemos perceber que há uma relação natural entre Deus e o homem, porque o homem é criatura de Deus, e por ser criatura de Deus, esse homem deve obediência ao Deus que o criou. É uma relação natural entre criador e criatura. Mas mesmo havendo essa relação natural, o nosso Deus como Criador não se contenta com essa relação natural de Criador e criatura. Mas antes, ele entra em um pacto, em uma aliança com esse homem. Nós podemos entender que ao longo de toda a história das Escrituras, o Senhor vai se relacionar com o homem. E essa relação se dá por meio de uma aliança, por meio de um acordo, de uma maneira mais básica para se poder entender. E esse acordo, essa aliança era simples. Ela se baseava na obediência perfeita do homem, da obediência perfeita de Adão. O Senhor deu uma ordem clara: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas de uma vocês não podem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Essa era a pena. E você tem aí, então, as partes de uma aliança. Você tem as partes, Deus e o homem, né, os contratantes. Você tem, então, a lei do contrato, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você tem, então, as penas e as benécias desse pacto, né? As maldições e as bênçãos desse pacto. A maldição é muito clara: se você comer, se você quebrar a aliança, você morre. Mas uma bênção é prometida, porque se ao comer nós morreríamos, se não comermos, nós viveríamos. E essa era a pena dada a Adão e ao mesmo tempo a bênção dada a Adão. Por isso que esse pacto muitas vezes é chamado de pacto de vida ou pacto de obras. Pacto de vida porque a vida era prometida. Veja, na relação criador e criatura não há vida prometida, não há uma bênção natural prometida, mas na aliança a bênção da vida eterna é prometida ao homem se ele não pecasse. Mas nós conhecemos então a narrativa e nós percebemos que esse homem peca, que esse homem quebra a aliança de Deus. Nós conhecemos bem, os irmãos vão se lembrar que ele junto com Eva come do fruto dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então eles percebem a nudez deles mesmos, a malícia entra no relacionamento deles e no relacionamento para com Deus, e então a sentença é anunciada, e nós vemos as maldições sobre a serpente que os induziu a pecar, sobre o homem, sobre a mulher. E nós podemos perceber que em decorrência da quebra da aliança, em decorrência do pecado cometido por Adão, nós podemos perceber pelo menos 3 frutos básicos para toda a humanidade. E aqui é importante porque nós estamos voltando para essa narrativa. Porque nós precisamos entender o papel de Adão nessa narrativa. Adão não cumpriria o pacto por ele mesmo. Da mesma forma que ele não só representaria a sua esposa ou ele mesmo nessa relação pactual, mas Adão cumpriria ou quebraria o pacto por toda a humanidade que viria como descendência dele. Portanto, nós podemos perceber que nós estamos representados em Adão, no seu cumprimento e na sua quebra da aliança. Desta forma, nós podemos perceber 3 consequências básicas da queda na vida de Adão e na nossa vida. A primeira delas é a culpa pelo primeiro pecado. Nós somos culpados com Adão. O pecado de Adão, a culpa de Adão cai sobre nós. Nós temos a falta da retidão original, ou seja, nós não somos criados retos, né? O Senhor nos diz lá em Eclesiastes que o Senhor criou o homem reto, né? Salomão chega a essa conclusão: tal coisa vi, que o Senhor criou o homem reto. Então, a retidão que era original ao homem
do seu estado original, é perdida pela quebra da aliança. E da mesma forma, nós já nascemos com a corrupção do pecado. E é justamente essa corrupção que nos leva à terceira consequência, a corrupção de toda a nossa natureza. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas do nosso íntimo, há a mancha do pecado. Então nós temos a culpa do pecado, nós temos a falta da retidão original, nós perdemos o estado que nós somos criados e nós temos aí a corrupção de toda a natureza. Isso, essas três consequências juntas, podemos dizer que formam o estado de pecado original. E é hoje que nós vamos tentar entender como a justificação nos restaura desse estado de pecado original, de culpa, de falta de retidão e de corrupção total, ou corrupção em todas as áreas da nossa natureza. Então, nós vamos trabalhar um pouco a justificação pensando naquilo que o catecismo, o nosso catecismo vai dizer, o nosso breve catecismo vai dizer na sua pergunta 33. Ele faz o seguinte questionamento: o que é justificação? E a resposta é a seguinte: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Nós vamos tentar, na Escritura, ver essa estrutura do catecismo, e nós vamos perceber que, na verdade, o catecismo não monta uma estrutura para nós vermos na Escritura, mas ao olhar para a Escritura, ele retira dela a estrutura da sua resposta. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar é que nessa definição de justificação pela fé, e se você tiver o catecismo, é muito bom que você abra na pergunta 33, nós podemos ver duas partes básicas, ou duas obras da justificação. Na justificação, o Senhor perdoa os nossos pecados e, em segundo lugar, nos aceita como justos. Lembre daquilo que foi perdido com Adão. Nós tínhamos a culpa do pecado, nós temos a perda da retidão original e nós temos a corrupção da nossa natureza. E veja o que a justificação faz. Ela perdoa os nossos pecados e ela faz com que nós sejamos aceitos como justos diante de Deus. A culpa do pecado está sendo retirada de sobre nós pela justificação. Nós vamos perceber isso trabalhando ainda na Escritura. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer é: quem é o autor da justificação? E o nosso catecismo vai nos responder: a justificação é um ato da livre graça de Deus. Mas ele se apoia nessa resposta porque a Escritura nos diz em Romanos 8,33: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós podemos observar aqui que Paulo deixa claro: ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque Deus é o justificador deles. Deus é quem os justifica. A justificação é obra tão somente de Deus. E aqui, irmãos, eu vou tentar citar textos, e eu espero que os irmãos abram esses textos e possam ler esse texto e acompanhar a leitura juntamente comigo. Então, voltando, justificação é um ato da graça de Deus. É Deus quem o justifica. Deus é o autor da justificação. Mas não só devemos nos perguntar quem é o autor da justificação, que é Deus, mas nós podemos perguntar também sobre que méritos Deus nos justifica, ou qual é a razão que leva a Deus a nos justificar. Romanos 3,24 nos dá a resposta: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós vemos a causa da nossa justificação. Primeiro, há algum mérito naquele que é justificado? Não. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Então, qual é o meio? Qual é o meio que Deus usa para nos justificar pela sua graça? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós temos uma estrutura. Deus é quem justifica. Ele justifica sob nenhum mérito, mas sim somente sobre os méritos da sua própria graça, gratuitamente. Essa é a razão, a graça de Deus. E nós temos então um meio que ele executa essa grande obra de justificação baseada na graça. O meio é a redenção que há em Cristo Jesus. Quem nos justifica? O nosso Deus.
Por qual razão? Somente pela sua graça. Por qual meio? Pela redenção efetuada em Cristo Jesus. Nós vamos caminhar ainda mais. Então, através de que justiça nós somos justificados? Como nós acabamos de ver, a justiça que é mediante Cristo Jesus. É isso que o catecismo vai dizer. Somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada. Então veja a estrutura. Justificação é um ato da graça de Deus, da livre graça, sem mérito algum, é obra de Deus. O motivo, a razão é a sua graça, somente a sua graça. E o meio é a causa, né? A causa do meio é a justiça de Cristo a nós imputada. Então nós vemos a estrutura bem clara. A justificação é o perdão dos nossos pecados e a nossa aceitação como justos diante de Deus. Qual é a causa para isso? A graça de Deus. Não há mérito algum. Mas qual é o meio para isso? A redenção que há em Cristo Jesus, como nos diz Romanos 3:24. Então, como a justiça de Cristo é feita nossa? E aqui é um ponto muito importante, porque se Cristo executa um ato de justiça, como ela pode ser nossa, se nós somos injustos e pecadores? Então, a Escritura nos vai dar algumas respostas para isso, vai tentar nos ensinar como a justiça de Cristo pode ser a nossa justiça. Romanos 4, dos versículos 6 ao 8, nos diz da seguinte forma: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Primeiro, nós podemos ver muito claramente aqui: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Fica muito claro que a justiça é uma atribuição de Deus. Cabe a Deus atribuir justiça. E essa justiça é atribuída independentemente das obras da lei. Porque se fosse pelas obras da lei, ou seja, pelo nosso cumprimento das ordenanças de Deus, como filho de Adão que nós somos, lembre, a perda da retidão original, a corrupção em toda a nossa natureza, nós quebraríamos e nós quebramos todas as partes da lei, rotineiramente, costumeiramente. Então, a atribuição de justiça é feita independentemente das obras da lei. Nós vamos entender uma estrutura muito clara, que a justiça do Senhor é dada, não segundo os nossos méritos ou por algo que nós façamos, mas somente pela imputação dela em Cristo Jesus. E nós vamos tentar deixar claro o que nós queremos dizer com essa palavra, imputação, especialmente usando textos da Escritura. Então, alguns textos são base para a nossa compreensão a respeito dessa doutrina que é chamada de imputação, que faz parte da justificação. Então, nós podemos ver alguns textos. Os primeiros textos que eu gostaria de ver com os irmãos está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que nos diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. É interessante nós percebermos aqui essa estrutura, né, de se nos tornar da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. É interessante que o texto nos diz: vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus. Então, pense bem aqui, e eu quero que você coloque a ênfase nessa parte. Em Cristo Jesus. Nós vamos perceber que esses versículos que tratam a respeito da nossa justiça, da justiça de Deus imputada a nós, sempre trabalha com esse tipo de expressão, em Cristo, em Cristo. Então 1 Coríntios 1,30 vai dizer: vós sois dele em Cristo Jesus. E veja o que Cristo se tornou para nós: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Veja, por estarmos em Cristo, esse mesmo Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça. E em Cristo Jesus nós obtemos a justiça de Deus. Ele é a nossa justiça. E a justiça
Alguns vão argumentar, mas aqui é a justiça de Deus e não de Cristo. Mas é a justiça de Deus em Cristo. Fica muito clara a ligação entre a justiça que procede de Deus, porque nós vimos que a justificação é a obra de Deus, e a justiça que é em Cristo, que é a mesma justiça que procede de Deus. Então, obtemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E nele obtemos a justiça, a sabedoria, a santificação e a redenção. E nesse momento eu quero que você comece a se lembrar daquilo que nós vimos no início, a respeito da representatividade na primeira aliança, ou no primeiro relacionamento entre Deus e o homem. Lembre-se que Adão era representante de toda a raça humana. E, portanto, o pecado dele é o nosso pecado. A falta de retidão que ele alcançou pela sua desobediência é a nossa falta de retidão. A sua corrupção é a nossa corrupção. Por isso, e através disso, nós podemos entender uma estrutura de representatividade, que nós podemos chamar, e que na teologia se chama de cabeça federal. Então, pense nas eleições, por exemplo. Embora não seja o melhor dos exemplos pelos momentos que nós vivemos. Mas pense na eleição. Você elege um deputado, por exemplo. Esse deputado, ele vai representar a você no Congresso. Então, ele deveria, pelo menos, representar aqueles que o elegeram. Da mesma forma, essa mesma estrutura de representatividade é encontrada na aliança de Deus. Adão nos representou e ainda nos representa diante de Deus, aqueles que não creem em Cristo Jesus. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, pela fé, passam a ser representados pelo Filho de Deus, que faz uma aliança com o Pai para nos representar. E aqui nós entramos no outro âmbito do pacto, o pacto da graça. Se o primeiro pacto era um pacto de obras, firmado na obediência de Adão, nosso representante, o pacto da graça é firmado na obediência do nosso outro representante, Cristo Jesus, que obedece e oferece as suas graças pela fé, somente pela fé. E a justificação, que é uma graça desse pacto de graça, é uma bênção, um benefício desse pacto de graça, pode ser experimentado, como nós veremos mais à frente, também pela fé. E o que eu quero que os irmãos vejam é a estrutura, Adão e Cristo, a representatividade desses dois cabeças, de maneira tal que é comum que nós assim, dizemos uns aos outros, né? Até brincando, você está ou em Adão ou você está em Cristo. Não se pode estar nos dois ao mesmo tempo. Ou você está debaixo do pacto das obras, da sua maldição, da quebra da lei, que você quebra todos os dias. Como nos ensina muito bem a Escritura, maldito é aquele que quebra a lei do Senhor. Ou você está em Cristo Jesus, aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. E veja, estar em Cristo Jesus como cabeça representante é fundamental para entendermos a justificação pela fé. É porque nós estamos em Cristo, representados por Ele, debaixo de sua grande obediência e justiça, que nós somos chamados justos. É por isso que Paulo vai dizer, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, porque nós estamos representados nele, e debaixo dele nós temos a justiça de Deus. Representados nele, nós somos justos por causa daquele que nos representa. Mas outro texto ainda é muito interessante e tem uma linguagem muito semelhante, que é de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Veja, nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui é uma estrutura interessante. Aquele que não tinha pecado, aquele que não tem pecado, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. Mais uma vez nós podemos perceber, por causa da obra de Cristo, nós podemos ser feitos justiça de Deus. Por isso que nós somos justos. Mesmo ainda sendo pecadores, nós podemos dizer que nós somos justos. Não porque nós não pecamos, mas porque nós estamos debaixo daquele que é justo. Porque nós estamos unidos a Ele. Porque nós estamos em Cristo.
A união com Cristo, estarmos em Cristo, debaixo da representatividade de Cristo, nos faz justos, porque Ele é justo e é justificador daqueles que estão nele. Mas ainda há outros textos interessantes, por exemplo, Filipenses 3,9, que nos diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então veja, mais uma vez, não tendo justiça própria, mas tendo que justiça? Não a que procede de lei, mas a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus. Veja, a justiça procede de Deus, e muitos vão argumentar de novo, a justiça é de Deus aqui, não de Cristo. Como ela pode ser passada para o homem? Mas é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. E se os irmãos notarem, no versículo 7, no versículo 8, nós vamos ver frases como encontrar a graça em Cristo, ser achado nele. A expressão é exatamente essa, ser achado em Cristo Jesus. É a mesma estrutura que Paulo está usando nos textos de 1 Coríntios e de 2 Coríntios que nós vimos. Se nós encontramos lá, em Cristo, em Filipenses nós encontramos ser achados nele. É através da união com Cristo, estarmos debaixo dele, que nós encontramos a justificação. E então nós nos tornamos justiça de Deus, não tendo justiça das obras da lei, mas não justiça própria, mas sim a justiça que procede de Deus, que é baseada somente na fé. E aqui um texto fundamental para nós entendermos, mais uma vez, essa estrutura de representatividade entre Adão e Cristo. É o texto que se encontra lá em Romanos 5, capítulo 15, capítulo 5, melhor dizendo, dos versículos 15 ao versículo 19. É um texto um pouco maior do que aquele que nós estamos citando, mas é um texto que vale a pena nos determos, porque ele vai mostrar justamente essa estrutura de representatividade e vai nos ensinar como nós estamos debaixo de Cristo e a sua justiça é feita nossa. A sua justiça é imputada. E eu acho que agora o termo imputar começa a ficar mais claro. Então, Romanos 5, verso 15 ao 19 nos diz: todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, lembre-se de Adão, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A estrutura está posta: por um, muitos morreram; por outro, o dom pela graça foi abundante sobre muitos. Aí ele continua dizendo: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Veja, o julgamento de Adão foi por uma só ofensa, pelo fato de ele ter quebrado a aliança. Isso gerou condenação. Mas ele diz: a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então a estrutura é maravilhosa. Por causa de uma ofensa de Adão, muitos foram condenados. Mas a graça é justamente o oposto disso. Porque o Cristo, Deus, a Trindade, olhou para os muitos pecados desses homens maus e pecadores. E por causa desses muitos pecados, o Senhor derramou a sua graça. Ou seja, o dom não é como o pecado. A ofensa gera condenação. Uma só ofensa gera condenação. Mas a graça advém de muitos pecados. A graça é a cura para muitos pecados. Então ele continua: a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui está muito claro: Adão e Cristo, morte reinando, pecado reinando. O outro lado, Cristo, a graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e agora o paralelo, um ato de impiedade, de injustiça, um pecado, veio a ofensa. Mas agora, por um só ato de justiça,
veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A estrutura foi posta. Adão nos leva à desobediência, porque nós desobedecemos nele, e o resultado é corrupção, é culpa, é a perda da retidão original. Em Cristo Jesus, por outro lado, pelo seu ato de obediência, e nós vamos ver que ato é esse, muitos vão se tornar justos. A justiça procede de um só, Jesus Cristo. E nós somos justos porque nós estamos unidos a Ele, porque nós estamos debaixo da sua representatividade, porque nós fomos achados nele, como Paulo nos diz. Porque nós estamos nele, em Cristo. E aí nós devemos fazer uma pergunta agora. Nós entendemos a estrutura de representatividade, de estar em Cristo, e nós percebemos que a justiça de Cristo é feita nossa, e a isso nós chamamos de imputação. A justiça de Cristo que é feita nossa, que é considerada como nossa, que é dada como garantia a nós mesmos, diante do Pai. Agora, a pergunta que nós devemos fazer, que justiça é essa? Qual foi a justiça de Cristo que é dada a nós? Qual é a justiça de Cristo que é dada a nós em sua representatividade, por estarmos unidos a Ele? A resposta é clara: a justiça que é imputada a nós, que é feita nossa, é o fruto da sua obediência e de toda a sua obediência. E aqui nós vamos diferenciar entre dois tipos de obediência: obediência passiva e ativa. Não são os melhores termos, porque muitas vezes é difícil encontrar um termo para definir as belezas das obras de Deus. Mas são termos que nos ajudam a entender dois tipos de ações de Cristo na sua obra. Por obediência passiva, eu quero dizer simplesmente a obediência que foi feita na cruz do Calvário, quando ele se entregou e foi morto. Então ele foi morto em nosso lugar. Então essa é a ideia de passividade, embora não seja o melhor termo, porque quando Cristo não foi morto porque ele simplesmente não atuou nisso, ou pegaram ele de surpresa e de maneira totalmente passiva Cristo foi morto. Não é essa a ideia. A ideia é muito pelo contrário. Cristo se entregou voluntariamente. Ele agiu na sua morte. Agiu como? Ele não se matou, mas ele se entregou deliberadamente para morrer, porque ele sabia que isso era necessário, isso era a vontade do Pai. Então ele deixou ser morto. Ele não foi morto porque enganaram a ele. Ele sabia do seu destino, da sua obra a executar, e por isso essa ideia de passividade, porque ele se entregou, ele deliberadamente se pôs debaixo das penas da morte, como aquele que nunca pecou, mas que se tornou pecado por aqueles pelos quais, por aqueles a quem ele queria tornar justo. Né? Então nós vamos entender passividade nesse sentido. E a obediência ativa nós vamos entender todo o ato de Deus, de obediência, todo ato de Cristo, né, que é Deus, obviamente, mas todo ato de Cristo no qual ele obedeceu à lei. Quando ele, no seu ministério terreno, e por exemplo, na tentação, quando ele passou 40 dias no deserto, ele não atende ao chamado de Satanás, mas ele cumpre a lei de Deus. Então esse tipo de obediência de Cristo que é encontrado no seu ministério, né, no seu ministério terreno, na sua vida como um todo, melhor dizendo, nós podemos entender como obediência ativa. Mas mais uma vez deixando claro, não é uma diferença tão bem expressa por esses termos, mas sim para nós entendermos dois tipos de ação de Cristo. Então nós podemos encontrar em Efésios capítulo 1, 7, a obediência, vamos dizer assim, passiva de Deus, ou a entrega de Cristo, talvez seja melhor, a entrega de Cristo. Ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Pelo seu sangue nós temos a redenção. Veja, lembra-se que nós falamos a respeito da estrutura da justificação. Deus é quem justifica, ela é obra de Deus.
Qual é o motivo? É a sua graça. E qual é a razão, ou o meio, melhor dizendo? O motivo, a razão é a graça, mas qual é o meio para isso? A redenção que há em Cristo Jesus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso, como nós vimos em Romanos 3, 24. E Paulo aqui mais uma vez retorna, ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então, se a redenção que há em Cristo é o meio pelo qual nós obtemos a justificação, e essa redenção nós obtemos pelo seu sangue, nós podemos chegar à conclusão clara de que a justificação é fruto da sua obra na morte na cruz do Calvário. Pelo seu sangue nós obtemos a justificação, a remissão dos nossos pecados. Lembre-se, uma parte da justificação é o perdão dos nossos pecados. Pela sua morte nós obtemos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mas nós vemos também a outra obediência, o outro aspecto da obediência de Cristo, que é ressaltado no texto que nós acabamos de ler, nós vamos ler novamente, que é Romanos 5, verso 19, ele diz: porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A obediência de um só. E certamente aqui, Paulo tem em mente a entrega de Cristo na cruz. Mas quando ele coloca um ato de obediência, ele tem em mente toda a obra de Cristo. Não simplesmente ou não somente seus dias finais, mas sim toda a obra de Cristo é um ato de obediência pelo qual nós nos tornamos justos. Então, pelo seu sangue nós obtemos a redenção, que é o meio para a justificação, e pela sua obediência nós nos tornamos justos. A redenção que há em Cristo Jesus, na sua obediência, pela entrega do seu sangue, na sua obediência por obedecer cada fundamento da lei em sua vida, nos torna justos e perfeitamente justos. A justiça de Cristo é feita nossa. Então, a pergunta que nós devemos fazer ainda é: como nós recebemos essa justiça? A justiça que é pela graça, que é mediante a fé, que é mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Como nós recebemos essa justiça? E embora eu tenha acabado de entregar a resposta se encontra em Romanos 3, do verso 21 ao 22. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui nós nos voltamos para o catecismo. Ele diz: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos aceita como justos, por causa da justiça de Cristo, somente por causa da justiça de Cristo que foi a nós imputada, que é feito nossa através da representatividade, através da união com Cristo. E essa justiça é recebida só pela fé. Nós podemos então dizer: nós somos justificados somente pela fé. Sim, é o que Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo é claro: nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Ele ainda nos diz no verso 28 do capítulo 3 de Romanos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós podemos dizer que o homem é justificado pela fé somente? Sim. Porque essa fé é o meio, é o instrumento pelo qual nós nos apropriamos da redenção adquirida por Cristo. É o meio pelo qual nós somos unidos a Cristo. E aqui, para tentar fazer um resumo das principais doutrinas que nós vimos, eu gostaria de destacar uma, que é justamente a doutrina da união com Cristo. Nós vimos a redenção que Cristo operou através da sua morte, através da sua vida, da sua obediência. Nós vimos que essa redenção, ela desfaz a culpa do pecado através do perdão dos pecados. E ela passa então a retirar
a corrupção da nossa natureza. Porque em Cristo nós já somos santos e Ele passa a nos santificar gradualmente nessa vida. Como os irmãos bem sabem, nós enfrentamos lutas contra o pecado, mas nós também observamos como nós vencemos pecados que anteriormente nós já não vencíamos. Mas é na união com Cristo que tudo isso é possível. É na união com o nosso Senhor Jesus Cristo, é nessa união que é mística, né, no sentido de que não se há palavras, expressões que a deixem, que a dissequem, né, que a deixem, vamos dizer assim, desnuda, mas a união com Cristo é a razão de todas essas graças. Por estarmos unidos a Cristo, por estarmos representados nele, nós gozamos de todas as bênçãos da sua redenção. A justificação é uma dessas bênçãos. Nós não chegamos a Deus porque nós desejamos primeiramente a justificação. Nós nos achegamos a Cristo como nosso Redentor. E a redenção que é dele, agora é nossa. A justiça que é dele, agora é nossa. A santidade que é dele, agora é nossa. Então, irmãos, a justificação pela fé é uma graça de Deus, que é operada em Cristo Jesus, que é o desfazer de tudo aquilo que Adão, nosso primeiro representante, fez e causou em nós. É pela justificação, pela fé somente, que nós obtemos o perdão dos nossos pecados e nós somos aceitos diante de Deus. Mas essa justificação está sobre uma base muito sólida. E essa base é Cristo. E é unidos a Ele, nós podemos ser considerados santos e justos. Então, irmãos, essa é a doutrina da justificação pela fé. E chegando à conclusão, eu gostaria de repetir a pergunta do Catecismo, que nos diz: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele. Somente por causa da justiça de Cristo, mediante a sua redenção, a nós imputada, feita nossa e recebida somente pela fé. Lembre-se, a fé não é um instrumento justificador. Ela não é a razão da tua justificação. Ela não é a causa da tua justificação. Ela é o instrumento utilizado para que nós possamos tomar como nosso aquilo que foi adquirido por Cristo. A causa da redenção é a graça expressa mediante a redenção em Cristo Jesus. A fé é o meio de nos apropriarmos disso, não a causa disso. E mesmo o meio de nos apropriarmos disso, daquilo que Cristo nos deu, é dom de Deus, como a própria Escritura nos ensina. Que o Senhor, nosso Deus, aquele que é a razão, que é o justificador, a razão da justificação e o meio da justificação, possa estar sempre abundando em nosso coração. E que a alegria de sermos justos diante de Deus gere paz, tranquilidade em um mundo tão intranquilo. Um mundo em que os homens buscam a sua própria justiça, buscam justificar os seus próprios atos diante de Deus e diante da sociedade. Nós podemos descansar, porque a nossa justiça não está em nós, não procede da nossa fé e do que nós fazemos, mas a nossa justiça está em Cristo, e ela foi feita nossa quando o Senhor nos uniu a Ele através da fé que nos foi dada através do seu Santo Espírito. Todo louvor seja dado ao nosso Deus, porque nele nós somos justificados pela fé. Essa é a nossa oração, que os irmãos aprendam mais um pouco através desse pequeno estudo, simples estudo, e que o Senhor então traga a paz, a alegria, o gozo da justiça
pela fé em Cristo Jesus aos nossos corações, sempre nos lembrando nas difíceis lutas dessa vida, da paz que nós temos com Deus através da grande obra do nosso Redentor. Assim que eu termino, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.